Bom dia, um ótimo domingo para você, para sua família. Nós estamos aqui para mais uma aula da Escola Dominical, falando sobre a história da igreja, né? E a história das perseguições na igreja. Além de falarmos também da reforma protestante, além de estarmos aqui falando sobre a reforma protestante. E por que falar da reforma protestante? Porque a reforma protestante faz parte da história da igreja. E nós estamos aí já desde desse tempo, né, do começo desse mês, né, final aí que falou da reforma protestante, trazendo na escola dominical ensinos sobre a história da igreja. E agora chegamos nesse momento, né, nessas últimas semanas, falando desde a igreja primitiva, da perseguição que ocorreu na igreja primitiva, como a igreja vem crescendo, né, como aconteceu dentro do Império Romano e também como tem acontecido aí durante o período, né, de transição da Idade Média para a idade moderna. E nesse período houve também períodos de crescimento da igreja. A igreja ela se institucionalizou, a igreja se transformou durante a Idade Média a maior instituição do seu tempo, né? No final da Idade Média teve aquele período das cruzadas, em que teve o renascimento comercial, em que os reis ali da Europa, né, incentivaram pessoas a partirem para as cruzadas, e essas cruzadas tiveram os seus efeitos bons para o comércio, os seus efeitos bons também para a cristandade, mas também teve os seus efeitos de divisões, de problemas que afetaram grandemente a história da igreja, né, principalmente ali com os povos árabes, muçulmanos e também com a cristandade oriental, tá? As cruzadas, principalmente a quarta cruzada, em que estava envolvido Gênova e Veneza, elas ali tiveram o saque de Constantinopla, né? Toda a destruição daquele processo enfraqueceu o comércio e também a força cristã no Oriente, e fez com que os turcos otomanos, né, tivessem ali conquistado também mais para frente Constantinopla, e assim acaba o período da Idade Média, tá? Nesse processo começa a surgir uma nova classe, como vocês conhecem a história, começa a surgir a burguesia, começa a surgir ensinamentos contrários à igreja, e também, ao mesmo tempo, começam a se levantar pessoas, como nós falamos na última escola dominical, pessoas que eram contra a corrupção dentro da igreja, o processo de inquisição, a venda de indulgências, né, que as pessoas compravam aí a sua salvação, compravam o seu lugar no céu. E diante de todo esse processo surge a reforma protestante. O que foi a reforma protestante, né? O que ela foi? O que foi essa reforma protestante? O que causou a reforma protestante? Né? As causas da reforma protestante era o comércio de indulgências, a formação, né, das monarquias nacionais e a ascensão da burguesia, uma nova classe social, né? Lembra no período da Idade Média, as classes sociais eram o clero, a nobreza, né, e os trabalhadores, os servos. Dentre eles haviam os camponeses, os vilões, né, vilões não no sentido ruim, né, mas eram pessoas que moravam na vila e trabalhavam na vila, né, tinha ali também os servos. Então todos esses faziam parte, e com o surgimento dos burgos, o surgimento das feiras,
o surgimento do comércio, renascimento comercial, surge essa nova classe social que é a burguesia. E também, né, com o final do feudalismo, a crise do sistema feudal, que vem por diversos problemas. O que é a crise do sistema feudal? O que é que ela foi afetada? A crise do sistema feudal por mudanças climáticas, a fome, as colheitas que não foram boas, as terras se tornaram inférteis, teve a peste negra, que tem muito a ver com a pandemia que nós vivemos nos dias atuais, a Guerra dos 100 Anos, tá? E as revoltas camponesas. As pessoas estavam revoltadas com o número de impostos, as pessoas estavam revoltadas com o domínio da igreja, com a corrupção na igreja, com essa venda de indulgências, né? E até, muitas vezes, a arrecadação para os luxos do clero. Então as pessoas tiveram esse processo. Aonde teve a origem da Reforma Protestante? A origem da Reforma Protestante é no Sacro Império Romano-Germânico. É naquela região, né, da Prússia, da Germânia, aquela região ali onde Martim Lutero estava, sob a liderança de Martim Lutero. E Martim Lutero traz a sua mensagem qualquer: a salvação seria alcançada pela fé. Não havia nada que nós pudéssemos fazer para sermos salvos, e nada que nós pudéssemos comprar para sermos salvos, que era a venda de indulgências. Então ele vai lá e coloca 95 teses, apoiado pela nobreza alemã, né, que também não queriam as suas terras dadas para a igreja. Apoiado por essa nobreza, ele faz a tradução também da Bíblia do latim para o alemão, e ele coloca as suas 95 teses na porta da igreja, sabe? Então esse Martim Lutero acaba vindo a dar origem ao luteranismo. Qual que eram os princípios do luteranismo? Salvação pela fé, culto simples em uma língua nacional. Os cultos até aquela época eram realizados em latim, e ninguém sabia latim a não ser os religiosos. O povo não entendia o culto, tá? Então, um culto simples em uma língua nacional, os 2 sacramentos, não eram 7 sacramentos, mas os 2 sacramentos, o batismo e a Eucaristia, e a livre interpretação da Bíblia. Qualquer pessoa que tivesse um conhecimento para estudar a Bíblia podia interpretá-la e ensiná-la. Depois de Calvino, mais 2 regiões foram aí afetadas pelo protestantismo, que foi a região da Bélgica, da Suíça, da França e a região da Inglaterra. A região da Inglaterra, né, ela teve a sua reforma na Inglaterra, com Henrique VIII consolidando o absolutismo, né, e um ato de supremacia, e o próprio rei se torna o chefe da igreja anglicana. Mas Calvino também, que dá base às igrejas calvinistas, ele faz a sua reforma na Suíça, tem a principal ideia de predestinação, e justificava, né, a riqueza e estimulava o trabalho, justificava a riqueza e a usura. A igreja era contra qualquer tipo, né, de trabalho, a igreja era contra o comércio, a igreja era contra esse avanço. E o calvinismo, o luteranismo, né, o anglicanismo e as demais igrejas protestantes apoiavam a burguesia, que eram a classe dos comerciantes, tá, nesse processo. Mas mais do que isso, eram os princípios bíblicos presentes na reforma. A salvação pela fé, a livre interpretação da Bíblia, sabe? E outros princípios que nós vamos falar aqui, que são as 4 solas, né? Os 4 pilares da reforma protestante. Somente a fé,
somente as Escrituras, somente Cristo, somente a graça, somente a Deus toda a glória. No dia 31/10/1517, esse ano a reforma completou os seus 504 anos. Aí, Lutero colocou as suas 95 teses. Visto que a justiça de Deus, vou ler alguns versos da palavra de Deus, 2 versos lá em Romanos, que influenciaram a vida de Lutero e influenciaram a vida da igreja. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Isso está no Antigo Testamento, lá em Abacuque também, e se encontra em Romanos 1,17. Romanos 3,28 fala assim, concluímos, pois, que o homem é justificado somente pela fé, independente das obras da lei. Concluímos, pois, que o homem é justificado somente pelas obras da fé, justificado somente pela fé, independente das obras da lei. Martim Lutero declarava: fé é uma confiança viva e firme na graça de Deus, tão certa do favor de Deus, que arriscaria morrer 1000 vezes confiando nela. A fé é uma confiança viva e firme na graça de Deus, tão certa do favor de Deus, que arriscaria morrer 1000 vezes confiando nela. A igreja de Nazareno é uma igreja protestante. Isso significa que seu caráter é nitidamente forjado pela reforma protestante do século XVI. Neste amplo movimento de restauração da igreja cristã, vários pontos doutrinários cruciais foram resgatados. Reafirmou-se que a Bíblia é a autoridade final da definição de nossos postulados. A salvação é uma dádiva de Deus, é uma dádiva da graça de Deus, não uma conquista humana por meio de obras. Então, aqui 2 princípios. A Bíblia é a autoridade final da definição de nossos postulados. Não é o líder da igreja. A Bíblia é a autoridade final. A salvação é uma dádiva da graça de Deus. É uma dádiva de Deus para as nossas vidas. Os nazarenos se encontram entre aqueles que acreditam que Deus oferece a sua graça a todas as pessoas. Nós, como igreja nazareno, acreditamos que Deus oferece a sua graça para todos. A graça é para todos. Sabe? Todos podem ser alcançados pela redenção. Todos os crentes têm o privilégio e a responsabilidade de atuar como sacerdotes, sacerdócio universal, relacionando-se com Deus pela mediação do nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja do Nazareno abraça cada um desses princípios da reforma, e junto com diversas milhares de denominações que preservam esse legado, refletindo nos artigos de fé do nosso manual, e as nossas congregações locais no testemunho dos crentes, além da nossa herança, que daqui a pouco a gente vai falar numa próxima aula sobre a herança de Wesley, o que Wesley deixou para nós. A nossa teologia como igreja de Nazareno é armínio wesleyana. Basicamente, Armínio, ele fala da teologia da salvação, e Wesley, dessa teologia da santidade, do Espírito Santo.
sabe? A soterologia e a pneumologia. Cada um tem aí a sua parte, basicamente, na nossa teologia nazarena. Então, lembrando, 5 pilares da reforma, 5 solas. Sola Escritura, somente a Escritura. Solus Christo, somente Cristo. Sola Gratia, somente a graça ou só a graça. Sola Fide, só a fé. E soli Deo glória, somente a Deus a glória. Então, a necessidade de entendermos esse processo. Após a reforma protestante, após esse período, né, que nós conhecemos como a reforma protestante, o que foi acontecendo após esse período? Também houve perseguições, continuou havendo um período grande de perseguições também, né, que são conhecidos aí em vários locais, né, perseguições em vários locais, principalmente a partir aí desse período. Há uma perseguição aqui na França, né? Em 1524, na cidade de Melden, na França, João Clark pôs uma nota na porta da igreja, a qual chamava o Papa de Anticristo. Por essa ofensa foi açoitado 2 vezes e marcado com um ferro em brasas. Ao seguir para Mendes, em Lorena, destruiu algumas imagens. Este feito custou-lhe a amputação de uma mão direita, do nariz e o dilaceramento com uma tenaz dos braços e do peito. Suportou com assombrosa coragem essas crueldades. Manteve-se sereno para cantar o Salmo 115, que proíbe de maneira expressa a idolatria. Depois disso foi lançado ao fogo e queimado até restarem somente as cinzas. Um natural de Malda foi queimado ao fogo lento por dizer que a missa era uma clara negação da morte e da paixão de Cristo. Francisco Bribard, secretário cardeal de Pelaio, cortaram a língua, depois o queimaram por falar em favor dos reformistas. E teve um dia de grande perseguição, que é conhecido, né, como o dia da matança de São Bartolomeu. Nesse dia, 22 de agosto de 1572, iniciou-se um ato diabólico de sanguinária brutalidade. A intenção era destruir com um golpe a raiz protestante, que até então sofrera apenas parcialmente em alguns ramos. O rei da França, astutamente proposto o matrimônio de sua irmã com o príncipe de Navarra, capitão e príncipe dos protestantes. O imprudente matrimônio foi celebrado em Paris, no dia 18 de agosto, pelo cardeal de Bourbon, sobre um alto estrado, especialmente construído para isso. Comeram em grande pompa com o bispo e cearam com o rei em Paris. 4 dias depois, quando saía do conselho, o príncipe Coligny foi ferido em ambos os braços por diversos disparos. Confessou então a Maure, ministro de sua falecida mãe: ó, meu irmão, agora vejo que Deus certamente me ama, pois fui ferido por sua mais santa causa. Embora Vidam o aconselhasse a fugir, permaneceu em Paris e logo depois foi morto em Béjus, que mais tarde confessaria: jamais vi alguém enfrentar a morte com tanta coragem como o almirante. Os soldados foram dispostos de modo de tal sinal a lançarem a matança nas diversas partes da cidade de Paris. Após matarem o almirante, atiraram-lhe por uma janela à rua, onde lhe cortaram a cabeça, enviar depois ao Papa. Enfurecidos, os selvagens papistas cortaram-lhe em 2 braços e arrastaram por 3 dias pela rua, pendurando os pés fora da cidade. Em Orleans foram mortos 1.000 homens, mulheres, crianças. Em Rouque 6.000,
Em Meudite, 200 pessoas foram encarceradas e mais tarde tiradas uma a uma à vida. Em Lyon, o número de mortes chegou a 800. Aí crianças agarradas aos pescoços de seus pais, os pais abraçavam afetuosamente seus filhos. Serviram de alimentos as espadas e as mentes sanguinárias daqueles que chamavam a si mesmo de Igreja Católica. Sabe? E aí muitos outros continuaram as suas perseguições até nesse tempo, e durante os protestantes também foram aí mais para frente, mais 200 anos depois, ainda continuavam sendo perseguidos na França, no período também de Luís XIV, e assim eles foram perseguidos no tempo também da Revolução Francesa. Os protestantes afirmaram que estavam dispostos a sacrificar as suas vidas e posses ao rei, quanto às suas consciências, porém, pertenciam a Deus e não podiam dispor delas da mesma maneira. O slogan eram: sejam católicos ou morram. Em suma, praticaram todas as atrocidades que puderam inventar para obrigá-los a mudar de religião. Penduravam homens e mulheres pelos cabelos, jogavam em fogueiras e eram barbaramente perseguidos. Algumas pessoas eram violentadas, sofriam nas masmorras imundas, e mulheres e crianças eram presas em monastérios. Em 1761, pouquinho antes do período da Revolução Francesa, João Calas era um mercador da cidade de Toulouse, onde se estabelecera e vivia em boa reputação. Casado com uma inglesa de origem francesa, Calas e sua mulher eram protestantes e tinham 5 filhos instruídos na mesma religião. Porém, Luís, um deles, converteu-se ao catolicismo romano, e através de uma criada que vivera com a família durante 30 anos. Sem dúvida, o pai não expressou ressentimento algum, nem má vontade para com ele. Ao contrário, manteve a criada e destinou a uma anuidade para o filho. Em outubro de 61, a família consistia de João Calas, sua esposa, uma criada, Marco Calas, que era o filho mais velho, Pedro, e o caçula. Marco Antônio havia sido educado nas leis, mas não podia ser admitido à prática por ser protestante. Por isso, em depressão, leu todos os livros que pôde obter acerca de suicídio. Parecia decidido a acabar com a própria vida. A isto se deve acrescentar que levava uma conduta desregrada. Era adepto de jogo e fazia de tudo que podia, com um caráter libertino. Por essa razão, seu pai o repreendia com frequência e às vezes com severidade, o que aumentou de maneira considerável a sua depressão, que parecia oprimir. E assim por diante, esse jovem cavaleiro, célebre advogado, reuniu-se por volta das 5 da tarde com Juan Calas, esse era um senhor Gober, e com o filho mais velho, que era seu amigo. E Calas o convidou aí para jantar, e assim a família sentou-se, todo o grupo, e o patriarca e a mulher, e assim foi convidado. Nesse processo todo, diante desses momentos, girava aí em torno das 7 horas, e o jantar não fora longo. Então a mesa foi, a cozinha respondeu: pelo contrário, estou ardendo. Deixa. Que a criada estava sentindo isso. Enquanto isso, seu amigo e a família deixaram o recinto em que havia jantado. O pai sentaram-se junto ao sofá e o filho mais novo, Pedro, em uma poltrona aí nesse momento. No andar interior da casa havia uma loja, um armazém, e Pedro Calas e Lavaiás passaram por lá e ficaram horrorizados, porque o que aconteceu foi ali que foram perseguidos aí o pai
e nesse processo dessa notícia, que eles foram aí perseguidos por esse processo todo, né? E aconteceu aí mais uma. A perseguição depois desse processo continuou implacável e considerou-se oportuna a tortura dos desventurados pai, mãe, amigo, criada, e todos foram encarcerados. Dentro desse processo, no dia 9 de março de 1765, exatamente 3 anos após a execução do inocente e virtuoso pai, foi firmada uma sentença que defendia a família de Calas e mudava a sua sorte. Todos se aglomeravam para vê-lo sair da prisão e aplaudiram prazeroso enquanto lágrimas brotavam nos seus olhos. Então aí a perseguição continuou com a história da Inquisição, e a Inquisição continuou perseguindo os cristãos nesse processo. Depois dessas histórias, amados, a gente vai, na próxima aula, falar um pouquinho dos avivamentos. Aí nós vamos sair das perseguições, né, que continuaram, tá? As perseguições continuaram, na América também, as perseguições continuaram com a Inquisição até dentro da Igreja Católica e contra os protestantes, mas a partir principalmente dessa Revolução Francesa e de outros processos, começa a surgir em diversos locais, principalmente quando os protestantes começam a chegar na América, começa um processo de avivamento. E nesse processo temos aí diversas personagens, como John Wesley, né, como Whitefield, como Moody, né, e como outros personagens que trouxeram a mensagem do Evangelho, e ela se espalhou por toda a América, até chegar aos movimentos de santidade e os movimentos pentecostais, que deram assim origem a diversas igrejas que nós temos hoje, né? Além dos movimentos evangelísticos, cruzadas e outras de fé, que levaram a mensagem cristã em diversos locais do mundo. Então, na próxima aula, nós teremos aí sobre o avivamento wesleyano e a mensagem de John Wesley. Bom, até o próximo domingo, pela manhã, às 9h30, nós nos encontramos. Deus abençoe sua vida. Deixa eu orar por você. Senhor Deus maravilhoso, obrigado por estarmos aqui, Pai, e podermos aprender mais da palavra de Deus, aprender, Pai, sobre a história da sua igreja, Senhor, Pai, os diversos homens que se levantaram nesse tempo para levar a mensagem do Evangelho e proclamar a fé cristã ao redor do mundo, Pai. Te damos graças pela Tua presença santa, pelo Teu poder, pela Tua graça e pelas Tuas maravilhas. Pedimos que de maneira especial o Teu Espírito fale a cada um, Pai, que ouviu essa mensagem, a cada um que aprendeu um pouquinho mais da história da igreja, e que na próxima aula possamos aprender ainda mais. Em nome de Jesus, amém.